Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos à nossa primeira aula do nosso curso livre de matemática básica, né? Conforme eu prometi na aula inaugural, né, ah, nós vamos começar desde o início para que todos possam acompanhar. As pessoas que estão mais enferrujados em matemática, não lembram, ou tiveram um curso ruim, tá? Então, com esse nosso curso, tá? E aqueles que se seguirão, nós vamos arredondar, vamos aparar todas essas arestas e vocês vão ficar muito bons em matemática, tá bom? Então vamos começar com as expressões algébricas, tá? Olha só, em aritmética, turma, os valores usados são sempre números conhecidos, tá? Aí alguém pode falar assim, poxa, mas o valor não é sempre um número? Não. O valor pode ser um atributo, como amarelo, verde, grande, pequeno, tá? Pode ser uma letra, conforme a gente vai ver em álgebra, que represente um valor que seja desconhecido ou que não esteja definido, tá? Um problema típico, eu sempre gosto de apresentar por exemplos, tá? Um problema típico, por exemplo, converter 5 horas e 35 minutos, tudo em minutos, tá? Como é que a gente faz isso na prática? A gente multiplica 5 vezes 60, né? E adiciona 35, ok? Porque nós vamos ter 5 horas vezes 60 minutos por hora, hora corta com hora, a gente vai ter minuto. E o 35 já está em minutos, então a gente soma o 35. Matematicamente, a expressão aritmética é essa aqui, ó, 5 vezes 60 mais 35. Tá? Se vocês fizerem a continha aí, vocês vão chegar em 335 minutos. Reparem, pessoal, que eu não usei parênteses aqui, tá? Por quê? A gente utiliza, tanto na aritmética como na álgebra, a gente utiliza as prioridades matemáticas, tá? Nessa expressão aqui, a multiplicação é prioritária com relação à adição. Então, nós vamos ter 5 vezes 60, 300. Você faz primeiro a multiplicação, depois soma o 35. 5 vezes 60, 300, mais 35, 335 minutos. Tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, olha só. Em álgebra, alguns dos valores usados podem ser conhecidos, porém outros podem ser desconhecidos ou não especificados, como eu falei. Então, estes que não são conhecidos ou não especificados são representados por letras. E essas letras podem ser do alfabeto que a gente utiliza normalmente, né, aqui no Brasil, né, e no Ocidente, de um modo geral, tá, que é o alfabeto latino ou romano, tá? Você pode chamar o alfabeto com essas letras aqui que a gente está usando, ó. Exatamente as letras do texto aqui, tá? Esse tipo de alfabeto chama-se latino ou romano, tá? Ou do alfabeto grego, tá? Em publicações científicas, geralmente a gente combina o alfabeto latino com o grego, tá? E utiliza aí, conforme a necessidade, letras maiúsculas e minúsculas. Tá bom? Muito bem. Vamos adiante. Olha só. Por exemplo, vamos converter. Agora eu não vou falar mais. Tá? Reparem que aqui eu dei os números. Ó. A gente tinha que converter 5 horas e 35 minutos para minuto. Agora eu vou escrever genericamente. Como, por exemplo, uma variável no Excel. Tá? Uma variável num programa de computador. Eu vou criar a variável H e a variável M. E vou criar uma fórmula, tá? Precisamente da mesma maneira que no cálculo acima, esse cálculo aqui, ó. Tá? Só que com as letrinhas representativas dos valores, que a gente já pode dizer que são as variáveis, né? Porque elas podem assumir
valores que a gente estipular aí, ok? Então, isso é feito precisamente da mesma maneira que no cálculo acima, pela multiplicação do H por 60 e adição com M. Então, a gente vai ter, ó, em vez de 5 vezes 60, nós vamos ter H vezes 60, porque a gente não sabe ou vai definir ainda, tá? Nós estamos colocando numa fórmula geral, para isso serve a álgebra. Vai ficar H vezes 60 mais M. Também não conheço o 35 aqui. Tá? Algebricamente, nós podemos representar a multiplicação, né, ou produto, justapondo o número com a letra aqui, ó. Tá? Ok? Sem possibilidade de confusão. Tá? Então, a gente lê isso aqui como 60H mais M. Isso aqui é uma expressão algébrica. Tá? Então, a gente chama 60H mais M de expressão algébrica. Ok? Olha só. Uma vez que nas expressões algébricas, que as expressões algébricas representam números, elas podem entre si, né, ser adicionadas, subtraídas, multiplicadas, divididas, seguindo as mesmas leis que governam essas operações com números conhecidos, como na aritmética. Tá? Então, temos aqui uma expressão aritmética. Diferentemente da expressão algébrica, a expressão aritmética está totalmente representada com números. Ok? E aqui nós temos uma outra expressão aritmética. Tá? Vamos somar as duas. Ok? Olha só, a soma dessas duas, nós temos 5 vezes 60 mais 2 vezes 60. Podemos colocar o 60 em evidência e somar 5 mais 2 como coeficiente. Tá? Esse número que multiplica o H aqui, a gente chama de coeficiente. Tá? Vai ficar 5 mais 2 vezes 60. E aqui eu tenho mais 35 mais 35. Portanto, mais 2 vezes 35. Tá? Ah, mas professor, que eu não entendi esse negócio de colocar em evidência, eu não lembro. Fiquem tranquilos, nós vamos fazer bastante exercício e eu vou explicar direitinho e exemplificar como é que coloca em evidência. Tá? Simplifica bastante os cálculos e é uma forma elegante de vocês representarem as expressões nos seus memoriais de cálculo. Bom, isso a gente viu fazendo o cálculo com as expressões aritméticas. Agora, similarmente, a soma de H vezes 60 mais M e uma outra expressão algébrica, K vezes 60 mais M. Reparem aqui, ó, nós temos H vezes 60 mais M e K vezes 60 mais M. Tá? Aqui está claro que, da mesma forma que o número que multiplicava 60 aqui e o número que multiplicava 60 aqui não é o mesmo. Nós temos 5 nessa expressão aritmética e 2 nessa expressão aritmética. Nós temos H na expressão algébrica, e K nessa expressão algébrica. Mas o M é o mesmo. Tá? Podia não ser, não tem problema nenhum. Tá? É só um exemplo. Então, nós vamos ter H vezes 60 mais M, né? E vamos somar com K vezes 60 mais M. Da mesma forma, colocamos em evidência H mais K e multiplicamos por 60. E nós temos M mais M, portanto, 2M aqui. Uma forma mais elegante de representar isso é 60 vezes H mais K mais 2M. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. Turma, curtam, comentem e compartilhem. Curtam, comentem e compartilhem. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso ao curso, tá? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações, que aí vocês recebem os avisos do YouTube que tem novas aulas esperando vocês. Para participar desse curso, juntamente com outros programas de treinamento, tá, em projetos de engenharia, entre na descrição desse vídeo e cliquem no link da Engeflix. Tá? O que é a Engeflix? A Engeflix é a sua Netflix da engenharia de projetos. Tá?
que é veiculada pela plataforma Hotmart. Cliquem também aí na descrição do vídeo, no link do grupo Projetista Raiz, que é um grupo no WhatsApp, para se comunicarem com a produção da Engeflix, que sou eu e o engenheiro Rodrigo, e também fazerem um networking aí com seus colegas de curso. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, turma. Agora sim, vou finalizar. Grande abraço e até a próxima aula.